queria meditar em Mateus capítulo 5, versículo 5. O tema dessa noite é chamados para ser gente. Eu queria convidar você então a refletir junto comigo nesse texto. O texto diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Como acabamos de cantar, tudo é para o Senhor, tudo pertence ao Senhor. Que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. E pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco agora por meio da sua palavra, nesse texto. Que nós possamos ser edificados e desafiados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Receberão a terra por herança. A terra, em geral, ela é propriedade dos valentes. A terra é propriedade dos arrogantes. Os grandes conquistadores, eles usurpam a terra e eles tornam-se proprietários dela. Com todo respeito, eu não concordo com as invasões do movimento sem terra. Eu não concordo, tá bom? A minha mente, inclusive como advogado, não consigo aceitar o que acontece no nosso país. Mas a gente também precisa refletir que realmente existe muita terra improdutiva por aí. Então eu acho que a reforma agrária é uma discussão que está sem dia e sem hora para acabar. Esse é um problema gravíssimo que nós enfrentamos e eu não sei até quando isso vai durar. Eu acho que não vai resolver, não é? Mas uma questão vem à mente, eu fico pensando: do que adianta a gente conquistar terra sem gente? Você já assistiu filmes de heróis? Ou desenhos de heróis? Vocês já viram aqueles vilões que eles querem dominar o mundo? E aí eles destroem tudo? Isso não faz sentido para mim, não é? Porque se você destruiu tudo, agora você vai cuidar do quê? Se você acabou com tudo, não é? Eu acho que de todos o mais inteligente foi o Thanos, não é? Monstruoso também, mas pelo menos ele ia dizimar metade da população e ele ia manter o globo terrestre, não é? E ainda haveriam pessoas que ele subjugaria, pelo menos dentro da sua ótica inicial. Seus planos mudaram depois, mas pelo menos dentro da sua ótica inicial. Eu sei que isso é monstruoso, mas me parece um pouco mais lógico, né? Agora a gente vê muito vamos destruir tudo, né? Que bom, né? Mas e depois você vai governar, você vai comandar sobre o quê? Então é interessante que os que fazem guerra, e a maioria delas é por posse de terras, no final das contas, eles não herdam muita coisa, a não ser destroços. Então a gente tem visto guerras eclodindo aí por todo o mundo, e países devastados, sítios arqueológicos destruídos, que tristeza. E depois eles vão dominar sobre o quê? Sobre um monte de pedras? Então isso aí é servidão pelo medo, isso aí não é pelo respeito. Então isso aqui não vale nada. Então qual que é o proveito que tem de conquistar espaços geográficos, se a gente não conseguiu conquistar ainda o terreno, por exemplo, da própria intimidade pessoal, a tranquilidade no coração, a segurança que é gerada pela certeza de uma identidade sanada ou sã? Não é verdade? De que vale eu conquistar tanto, se a minha alma está em angústia? Aquelas pessoas que conquistam de forma violenta, elas nem conseguem caminhar livremente em meio àquilo que elas conquistaram, não é? Nós vivemos hoje num país onde muitas pessoas estão com o poder concentrado na sua mão, muitas pessoas. Mas se vocês concordam comigo que muitas dessas pessoas que estão com o poder concentrado na mão, elas não podem nem passear dentro de um shopping e tomar um suco, não é? Elas não podem ir num restaurante aberto ao público, porque senão elas serão massacradas pelo povo, não é? São grandes conquistadores, é gente cheia de poder mesmo, mas esses caras não conseguem andar na rua, não é? Essas pessoas vivem cercadas pelo medo, pode acreditar no que eu estou dizendo. Essas pessoas vivem debaixo do pavor da possibilidade de serem massacrados em praça pública. Isso sem contar a possibilidade de, em alguns casos extremos, serem até mesmo alvejados por balas, não é? Essa é a realidade no mundo inteiro. Mas esse aqui é um campo muito amplo, não é? Então a gente pode restringir isso aqui. Que tal se a gente restringisse isso ao íntimo, ou seja, ao nosso próprio coração? Quanto de maneira semelhante, de forma parecida,
a gente tem sido, por exemplo, impositivo para as pessoas, a ponto delas serem temidas, ao invés de serem amadas e respeitadas? Quanto nós temos agido assim? Quanto nós temos agido de uma maneira que as pessoas, ao invés de nos amarem, nos respeitarem, elas se sentem intimidadas por nós? Bom, eu poderia trazer isso aqui para o campo pastoral, não é? Tem gente que tem medo do pastor, não é? Tem medo que o pastor saiba. Ou tem medo quando o pastor prega e ele falou, acabou, né? Ele falou que a maldição vai vir sobre sua cama. Uma vez eu vi um pastor na internet, ele pregando, seja amaldiçoada a sua vida. Eu falei, acabou. Não é? Ele é o dono daquela igreja, ele falou, acabou. Todo mundo sai dali com o coração cheio de desesperança e de desespero. Eu creio que seja sobre isso que Jesus está falando aqui, nessa bem-aventurança. Humildade e mansidão, para que a gente possa herdar a terra. Eu imagino que é por esse caminho que Jesus vai trilhar o ensinamento para nós aqui. Então eu quero dividir, como eu tenho feito, em duas partes. Primeiro, bem-aventurados os humildes, em algumas linguagens, bem-aventurados os mansos. Aqui no livro de Provérbios, a gente lê, né, que você já deve ter visto isso lá em Provérbios, que mais sábio, Provérbios 16:32, mais sábio do que aquele que conquista uma cidade é aquele que tem o domínio de si mesmo. Para um discípulo de Jesus, herdar a terra só faz sentido quando essa herança for uma herança de irmãos. Ora, afinal de contas, não é o que nós somos? Então, as chamadas grandes conquistas não interessam aos discípulos de Jesus. Não é sobre isso que nós estamos falando. Elas existem como forma de expoliação, sabe? Elas existem como forma de exploração às pessoas. Então não é isso que Jesus vem trazer. A gente perde a referência da humildade ou da mansidão quando a gente instala dentro da gente esse paradigma que a nossa vitória, ela existe em detrimento da derrota do outro. Então quando eu penso assim, a minha vitória, ela acontece quando o outro é derrubado, não combina com o que o Sermão do Monte está dizendo. A ideia de querer levar vantagem em tudo, sabe? De chegar primeiro para pegar o melhor lugar. A ideia, por exemplo, da satisfação a qualquer preço, o que importa é que eu fique bem, né? O famoso, o importante é ser, você está feliz? O importante é ser feliz. Essas coisas não, essas frases, essas coisas não combinam com o reino de Deus. Jesus ensina que os valentes olham para o mundo como se o mundo fosse uma arena. É assim que os valentes olham. Mas as pessoas que são humildes e mansas de coração, elas veem o mundo como um espaço abundante, ou seja, há lugar para todos. Então, por isso a gente pode fazer uma pausa aqui e falar um pouco sobre a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus. O que será a igreja de Jesus, senão um lugar de acolhimento para todos? Onde pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as cores, de todo o poder aquisitivo, podem se reunir num único propósito. E sempre há espaço para mais um. Então a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, não é um lugar para disputa, não é um campo de batalha. É um lugar para iguais. Não iguais no sentido de onde nós viemos, porque aí nós somos diferentes, mas iguais no propósito, iguais no mesmo Cristo, na mesma salvação, na mesma cruz. A gente não pode, entretanto, confundir aqui humildade ou mansidão com covardia, não podemos. Os verdadeiros humildes e mansos, eles na verdade são gente corajosa. Eu li, por exemplo, uma história, enquanto preparava essa mensagem, de um jovem nova-iorquino. O nome dele era Paul Keating, e esse homem disse que ele avistou 2 assaltantes que estavam rendendo um estudante universitário, e aí ele defendeu esses jovens e deu tempo a eles para que eles corressem, né, para uma delegacia de polícia. Mas enquanto aquele Keating estava ali os defendendo, segurando eles para que eles fugissem, ele acabou sendo baleado e morto pelos assaltantes. E aí, porque ele fez um ato heróico, a cidade de Nova York concedeu para ele uma medalha póstuma de heroísmo. E aí, nesse ato, o prefeito de Nova York fez um discurso e deixou uma frase absolutamente verdadeira. Ele disse assim, olha, ninguém estava observando
Paul Keating na rua naquela noite. Ninguém o obrigou a enfrentar aquele problema. Só o fez por causa daquilo que ele era. Manso e humilde de coração. Está vendo? Então, isso aqui está perfeito. A coragem, ela é fruto daquilo que somos. É só o caráter que pode produzir coragem em nós. As pessoas humildes e mansas, elas não são frouxas. Não são. Porque às vezes a gente pensa, né? O manso é frouxo. Mas não é disso que se trata. Pelo contrário, essas pessoas são aquelas que se posicionam contra o erro. Eu gosto de uma frase do Max Lucado, né? E aí pensando sobre as bem-aventuranças, e a gente vai chegar lá, né? Ele diz assim, olha, as bem-aventuranças não são conselhos de autoajuda, mas uma exposição passo a passo de como Deus reconstrói o coração daquele que crê. Não é bonito isso? Eu achei sensacional, é exatamente isso. Esses são os degraus das bem-aventuranças. A gente tem isso aqui, olha que bacana. Opa, hoje está mais chique aqui, uma taça, né? Porque nós estamos com um problema com o bebedouro lá embaixo, né? Inacreditável a gente ter problema com o bebedouro, né? Mas tudo bem, né? Desculpem a nossa falha, viu, gente? Isso não vai acontecer mais. Então, pode colocar a próxima imagem? Muito interessante a gente pensar sobre esses degraus. Isso é muito interessante. Olha, o primeiro degrau é a admissão da necessidade de um Salvador. Estava lá na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, só admite essa necessidade quem é pobre em espírito. O segundo degrau é o da contrição, que é tristeza, não é? Contrição é isso, pelos erros cometidos. Então, bem-aventurados os que choram. Reconhecer o erro, pedir perdão com lágrimas, mostrando profundo arrependimento. Lembra-se quando a gente falou, será que a gente ainda chora pelos nossos pecados? O terceiro degrau é o da transformação. E aí ele diz lá, bem-aventurados os humildes, foi o que nós vimos aqui, né, agora. Então é admitir a fraqueza, isso nos conduz à fonte de poder que é Deus. E o degrau da anulação, bem-aventurados os mansos, é a humildade de reconhecer o valor do outro. Veja como o Sermão do Monte vai nos colocando, não é, a subir esses degraus, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor Jesus quer de nós. Agora, onde está o nosso modelo? Eu vou mostrar para você. O nosso modelo é Jesus Cristo. Eu queria falar sobre o exemplo da humildade e da mansidão de Jesus. Jesus, ele poderia falar de si mesmo como humilde e manso de coração, não poderia? Ele poderia falar. Porque ele poderia se engrandecer, por exemplo, da glória que ele tinha no céu. Ele poderia fazer isso. E aí ele poderia impor, por causa dessa glória do seu grande poder, a força deste poder. Ele poderia fazer com que todos os seus desígnios sobre o mundo, eles se manifestassem. Jesus podia fazer isso? Claro que ele podia fazer isso. Jesus, ele fez milagres extraordinários. Jesus morreu de uma forma inimaginável. Quem poderia imaginar? Nem os discípulos conseguiam compreender, mesmo ele dando sinais, eles não conseguiam compreender essa questão da morte na cruz, não é? Mas se nada disso tivesse acontecido, Jesus continuaria sendo ele mesmo, continuaria sendo quem ele é. Aliás, alguém que se chama Eu Sou, porque esse é o nome dele, né? É suficiente em si mesmo e por isso não precisa se dominar, ele não precisa manipular ninguém. Jesus não precisa de nada disso. Veja como a gente vai caminhando, entendendo esta mansidão, essa humildade de Jesus. Bom, e a cruz? A cruz é o ponto máximo, né? O ápice. Porque na cruz ele dá o último sinal visível da sua mansidão. Ali Jesus manifesta-se de uma forma extraordinária. Como ele faz isso? Jesus não agride, Jesus não pede fogo do céu. Alguém até sugeriu, né? Pede fogo do céu e acaba com tudo isso em algum momento lá da vida de Jesus, não é? Jesus não fez nenhum prodígio, Jesus não fez nenhum sinal. Ele operou tantos milagres. E quando ele está ali na cruz, ele fica ali. Não faz nada, ele suporta toda a dor, todo o sofrimento, até o seu corpo não resistir mais e acabar morrendo. A única coisa que Jesus faz é dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eu coloquei uma frase para a gente pensar sobre isso. Nós aprendemos com Jesus que somente alguém com a plena consciência daquilo que realmente é, quando nós entendemos quem realmente somos,
essa pessoa não sente o desejo de agredir ou até mesmo de receber elogios e glórias. Então é assim. Eu não sei como você vê tudo isso, mas eu enxergo, gente, o Sermão do Monte um patamar muito elevado, não é? Muito elevado para nós. Mas Jesus está nos desafiando a viver essa experiência. Então, na cruz, Jesus se esvazia, lá em Filipenses a gente lê isso, né? Jesus se esvazia de si mesmo. E ele faz isso porque ele é manso e humilde de coração. Como eu disse, ele poderia evocar todo o seu poder, mas ele se esvazia da sua glória e se torna homem como nós. É por isso que somente a gente pode ser reconhecido como discípulo de Jesus se a cada dia, e aí comparado com Jesus, nos negarmos a nós mesmos. O mundo ensina outra coisa, mas a proposta de Jesus, o desafio de Jesus é que nós nos neguemos todos os dias para que a gente possa segui-lo. E aí nós tomamos a nossa cruz e o seguimos. Talvez seja por isso que é tão difícil as pessoas confessarem a sua fé em Jesus, porque elas precisam abrir mão desse mundo. Elas precisam abrir mão de si mesmas para isso, reconhecer a sua insuficiência. Mas diante da cruz nós somos desafiados a nos ajoelharmos e nos humilharmos para receber o perdão dos nossos pecados. E agora eu queria mostrar para você que eu chamo aí de um paralelo entre os valentes e agressivos contra os humildes e mansos. Então, os valentes, eles temem que os seus espaços sejam tomados. Esse é o valente. Ele tem o seu espaço, sabe? Aqui ninguém, isso é meu. Aqui está tudo dominado, não é? Eles se agridem, eles maltratam, os valentes machucam, os valentes eles agem independentemente aos valores pré-estabelecidos por Deus. Não interessa o que Deus diz, o que interessa é o que eu penso. Eu acho que tem que ser assim. Não, aqui vai prevalecer do meu jeito. Aqui quem manda sou eu. Ninguém manda na minha, eu sou o dono da minha vida, quem manda em mim? Não é? Esse é o valente, esse é o agressivo, ele age assim. Na verdade, essas pessoas, elas são inspiradas pelo medo e não pela coragem. Sabe por quê? Porque elas têm medo de perder o seu espaço. Elas têm medo de ser reconhecidas como gente frouxa, gente fraca. Agora, os humildes e mansos, eles sabem que eles não precisam provar nada para ninguém. Então, eles entendem que a competição é destrutiva. E isso não faz parte do seu ser. Esses são os humildes. Eles não são passivos, não é isso. Eles apenas lutam pela preservação da vida. Da sua vida e da vida do outro. É assim que agem os humildes. É assim que agem os mansos. Paulo diz lá em Romanos 12, né, que eles resistem ao mal e vencem através do bem. Essa é a proposta bíblica. Esse é o caminho pelo qual a gente tem que seguir. Eu não sei como você vê quando a gente chega até esse ponto, e aí você começa a fazer uma autoanálise, e aí você começa a pensar nos xingamentos que você deu no trânsito, não é? Na impaciência que nós tivemos com o nosso cônjuge, nas brigas que tivemos com os nossos irmãos, nos embates que nós tivemos para prevalecer a nossa vontade, a minha vontade. Vamos fazer assim, ó, para não ficar muito pesado? Só na última semana, tá bom? Só o que rolou de segunda para cá, tá bom? Não é verdade? Se a gente começar a pensar e fazer um autoexame, a gente começa a compreender um pouco de onde Jesus está nos convidando a ir. Então, eu coloquei uma frase aí para vocês. Os verdadeiros discípulos de Cristo não podem ser manipulados pelo mal que outros tentam lhes infligir. Eles são chamados, e aí vem o tema da minha mensagem, eles são chamados para ser gente. O que é que nós somos? O que é ser gente? Ser gente é ser amável, ser gente é ser manso, ser gente é socializar espaços, ser gente é reconhecer as minhas fraquezas, ser gente é reconhecer que necessito do outro, ser gente é talvez engolir um pouco, talvez até em seco, para poder deixar prevalecer a vontade do outro. Ser gente é talvez eu reconhecer que nem tudo é do jeito que eu quero que seja. Ser gente é viver da maneira como Jesus quer
que nós vivamos. Os valentes agridem. Os humildes, eles buscam, assim, humanizar as relações. Eu olho para você e vejo você como uma pessoa. E eu preciso compreender que você vem de raízes diferentes, de culturas diferentes, de uma situação familiar diferente da minha, e por isso a gente diverge mesmo. E a gente vai divergir. E a gente vai divergir até o final da vida, em muitos aspectos. Mas que tal se a gente conseguisse encontrar pontos de convergência, para que a gente tenha uma vida melhor, uma relação humana melhor? Os agressivos, eles se levantam para guerrear, defender o seu território. Os mansos, sabe o que eles fazem? Numa circunstância como essa, eles se ajoelham para orar. Não é? Isso aqui está ficando difícil, né? Por tudo isso, os valentes são infelizes, porque eles vivem numa vida de batalha. Eles querem garantir o seu poder. Os felizes, como diz Jesus, os bem-aventurados mesmos, são os mansos e humildes de coração. Amém? E qual é o resultado disso? Jesus diz que os mansos e humildes de coração são bem-aventurados, pois eles receberão a terra por herança. Então, os discípulos são felizes porque eles receberão a terra por herança. Essas são as palavras de Jesus. Então, Jesus está dizendo que a terra um dia vai ser a comunidade exclusiva dos humildes e dos mansos, e não dos valentes, não dos desumanos. Quando a gente lê lá em Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 23, ali há um ensinamento de Paulo dizendo que o fruto do Espírito, ele está em constante conflito com a nossa natureza, né? Paulo diz assim, a gente quer fazer o que Deus quer que a gente faça, mas a nossa carne quer que a gente faça o que o mundo deseja. E eu até queria fazer sempre o que Deus quer, mas a carne às vezes fala mais forte. E existe um conflito tremendo dentro de mim, há uma luta dentro de mim. Porque o meu espírito faz o que... eu quero fazer o que o meu espírito faz, mas a minha carne me puxa para fazer o que o mundo diz. E aí é uma batalha terrível. E aí é interessante que em meio a todas as coisas a gente percebe que a conclusão de viver no fruto do Espírito é, de fato, nós provarmos aqui da terra, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Este é o prêmio por viver, dentre tantas coisas, a mansidão. Olha que interessante. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí ele diz, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, olha que interessante, não herdarão o reino de Deus, a terra por herança. Está vendo como isso aqui combina com as palavras de Jesus? E aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, olha aí, mansidão e domínio próprio. Então, isso não é interessante? É interessante como Paulo, parece que ele faz uma leitura dos ensinamentos de Jesus, de maneira tal, que ele vai dizer assim, herdar a terra é para os mansos e humildes, não é para os fortes que conquistaram por meio da batalha. A gente vê guerras acontecendo em todo o mundo, e muitas das guerras, como eu disse lá no início, são feitas porque as pessoas estão brigando por territórios. Mas me diz, na verdade, o que é que acontece lá no final? Destroços, morte, famílias dizimadas, relacionamentos quebrados, povos com problemas sociais tremendo, psicológicos tremendo. Você acha que mesmo que uma guerra seja vencida por uma nação e ela tome aquele território, aquelas pessoas que estão lá agora, elas vão ficar bem só porque o outro tomou? Ou você acha que trazer as pessoas que estavam lá e tirar todo mundo que estava aqui e colocar agora quem estava aqui, agora ficou tudo resolvido porque nós tomamos esse território? Será que é isso mesmo? Será que, por exemplo, quando uma igreja se divide
porque há uma grande briga. Infelizmente, igrejas às vezes se dividem, e quando as igrejas se dividem e as pessoas vão cada uma para um lado, será que está tudo bem e essas pessoas continuam caminhando tudo bem? Anos e anos, pessoas estão machucadas e feridas por aquela divisão que aconteceu. Me lembro de conversar uma vez com um pastor, que era pastor de uma igreja, que sofreu uma terrível divisão antes dele chegar lá. Então, quando ele assumiu a igreja, essa divisão já tinha acontecido há alguns poucos anos. Mas a igreja estava muito ferida ainda. E aí ele falou que a maior ferida é porque pessoas eram muito amigas. E por causa dessa divisão, famílias foram para cada uma para um lado. E aí então, pessoas que eram muito amigos, por causa da briga dos líderes da igreja, que se dividiram, filhos desses líderes foram divididos, e eles quebraram o laço da sua amizade de anos. Amigos que saíam depois do culto para comer juntos, para se divertir, foram separados por causa de divisões nas igrejas. Pastores se tornaram inimigos por causa disso. Então, quem é que ganhou com isso? Para onde essa batalha toda levou as pessoas? Então, este é o problema, porque as pessoas estão brigando em si pelo seu espaço. E o que significa herdar a terra, portanto? Eu coloquei aí para vocês. Herdar a terra significa que o medo e as coisas terrenas não nos dominarão mais, porque seguimos ao Deus que tem a terra em sujeição. Você entende o que ele está dizendo aqui? Herdar a terra agora significa que a gente não precisa mais temer as coisas da terra. As coisas desse mundo não nos dominam mais. A gente não está mais preocupado agora porque eu tenho mais ou eu tenho menos. Eu não estou mais agora preocupado por causa disso ou por causa daquilo, porque agora eu sigo ao Senhor, e o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Então, a gente precisa começar a entender a proposta de Jesus aqui. O que é que Jesus está nos mostrando? Jesus está nos mostrando essa humanidade. Jesus está mostrando para a gente a maneira como a gente deve viver. Qual é o padrão pelo qual nós devemos seguir. O padrão de Jesus é elevado, sabe por quê? Porque Jesus nos leva para o simples. Jesus nos convida a viver a mansidão, a viver a humildade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram mansas e por isso elas receberam do Senhor a terra por herança. Então, olha só, por exemplo, Abraão, ele foi manso, não é? E ele herdou a terra de Canaã. E ele foi o pai de uma grande nação. Não é interessante isso? Você se lembra, por exemplo, quando ele teve a discussão com o Ló, o seu sobrinho? Eu preguei sobre isso há poucos dias. O Ló estava brigando por quê? Por terra. Ele olhou um lugar que era mais bonito e Abraão falou, pode escolher o que você quiser. Não é? Então, talvez um outro diria o seguinte, você é bobo ou o quê? O que você é burro? Porque você está deixando o seu sobrinho, você é muito mais rico que ele é seu sobrinho, você manda nele. Ele é que veio viver com você. Então escolhe você e deixa para ele o menor. E o que ele faz? Pode escolher, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Não é? E aqui não tem nada a ver com política, tá bom? Aí então ele vai e escolhe, ele olha para um lado e aí ele diz assim, eu quero esse aqui, porque era mais bonito. Tá vendo? A terra. Mas o que aconteceu? Destruição. E o que aconteceu com Abraão? Lá em Hebreus vai dizer que ele foi um homem manso. E ele herdou a terra. E ele foi o pai de uma grande nação. Olha, por exemplo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso de toda a história. E por isso, o que aconteceu com ele? Ele conduziu o povo para onde? Para uma terra prometida. Deus deu para ele a terra. E foi inclusive por causa de um momento de ira, ele já não aguentava mais a reclamação do povo, todo mundo reclamando por um monte de coisa, e Deus disse para ele, toca na rocha, e a água vai sair. Esse era o problema, não havia água lá, né? Acho que o bebedouro também, né? Se for lá, vou dar um soco no bebedouro também, vai ser a mesma coisa. Melhor não ir, que é perigoso eu não herdar a terra, né? Então nem vou descer lá, tá bom? Então, na verdade, quando ele feriu a rocha, né, o que diz o texto, com a sua vara, e aí por causa disso ele foi impossibilitado de entrar na terra. Está vendo? A ira e não a mansidão tirou ele de entrar na terra prometida. Embora ele conduziu o povo para lá, porque ele é homem manso, como a Bíblia diz. Jeremias também, por exemplo, o profeta, foi manso quando ele aceitou essa missão árdua de proferir a mensagem mais dura que uma nação pudesse ouvir por negar o seu Deus. Sabe qual era a mensagem de Jeremias? Vai ser tudo destruído. Vocês vão perder tudo. Nós seremos invadidos pelos nossos inimigos, os assírios, e eles vão devastar a nossa terra. E ninguém se importou.
A história diz que ele deve ter se escondido. E aí, no meio do seu esconderijo, ele presenciou toda a devastação. Ele cansou de profetizar que isso ia acontecer. O povo de Israel não deu ouvido, eles foram dizimados da terra. Está vendo? Por causa disso, eles perderam a terra. Olha Pedro, ele cortou a orelha de um soldado. E depois ele se tornou manso. E ele deixou para a gente ensinamentos de como ser humildes como o mestre. Não é? Eu falei aqui sobre Pedro, dizendo outro dia assim, olha, o mesmo Pedro violento que corta a orelha de um soldado no momento da prisão de Jesus, tem uma transformação de vida tão extraordinária, que depois ele escreve uma carta, e na sua carta ele diz assim: maridos, tratem as suas esposas como vasos frágeis. Eu não sei o que você pensa, mas se eu fosse o pastor de uma daquelas igrejas lá, e eu pegasse aquela carta e disse assim, não, espera um pouco. Isso aqui foi Pedro mesmo que escreveu? Aí volta lá nesse Pedro, apóstolo. Pedro escreveu isso? Não é Pedro, está dizendo, aquele Pedro. Esse cara mudou demais, não é? Imagina os outros amigos dele, os outros 11, né? Na verdade, os outros 10 e mais Paulo, lendo ligando um para o outro. Cara, você viu a carta que Pedro escreveu? Ele falou para os maridos cuidarem das esposas como os vasos frágeis. Aí o que está do outro lado dele fala assim, ó, quem te viu e quem te vê, não é? Não é verdade? Um homem que deixou que Cristo mudasse a sua vida, aprende a socializar os seus espaços, não é? Olha Paulo, ele deixou esse cenário da perseguição, da valentia, porque assim era Paulo, porque ele era um perseguidor temido. Lembra-se quando ele se converteu e a notícia correu de que ele havia se convertido? O temor era o seguinte: isso é um truque. É uma emboscada, existe uma conspiração. Não acreditem, é fake. Daqui a pouco ele vai invadir, ele está só descobrindo onde estão os cristãos. Daqui a pouco os romanos vão chegar e eles vão matar todo mundo. Mas não é isso. Deus já havia transformado, Jesus Cristo já havia transformado Saulo em Paulo, não é? E aí então este homem se tornou um grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo, o grande missionário aos gentios. Tudo porque o Senhor mudou a sua vida completamente e ele passou a fazer a vontade de Deus. Todos esses receberam a terra por herança. Então a gente precisa ser manso e humilde, como estes homens e essas mulheres da Bíblia também foram. Só, gente, que isso aqui não é genético. Isso aqui não vem de berço. Isso aqui vem pela obra de Cristo em nossa vida. Não tem como. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente olha e fala, meu Deus, eu estou muito longe desse padrão, não é? Então, é a obra de Jesus na nossa vida que pode mudar. Por isso que a gente precisa caminhar com Cristo. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Por que a gente insiste tanto com as pessoas? Leiam a Bíblia, orem, tenham um tempo devocional, relacionem-se com Deus. Por quê? Por causa disso. Porque a gente não consegue de outra maneira. Então, se eu fizer aqui um flashback, né? Se eu começar a pensar aqui na minha semana, eu vou ver as mancadas que eu dei. Eu já me lembro delas, das mancadas que eu dei, que estão fora disso aqui. Então eu creio que você também olha para você e percebe, por isso nós precisamos nos aproximar do Senhor e fazer a sua vontade. Então a pergunta é, você quer a terra por herança? Eu creio que sim. Então deixa Jesus Cristo transformar o seu caráter, para que você seja manso e humilde segundo Deus. Então, você quer ser manso e humilde? Eu quero dar para você aqui algumas lições para que você possa praticar. Então segura lá. A primeira delas é: seja submisso à vontade de Deus. Muito boa essa água aqui, hein, Júnior? Muito boa mesmo. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus. Ela não murmura contra Deus. Ela não faz isso. Pelo contrário, ela aceita a vontade de Deus. Nas adversidades da vida, nos momentos mais caóticos, naquele momento em que você humanamente estaria desesperado, você reconhece a vontade de Deus, que ela está atuando mesmo em meio ao caos. Ela é como Jó, que disse lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e não o mal? Não é interessante isso? Ou como Paulo, né, quando ele disse que ele havia aprendido, lá em Filipenses 4, ele havia aprendido o segredo para viver contente em qualquer circunstância.
Então, ele estava consciente de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está percebendo? O caminho pelo qual a Bíblia nos conduz. Jó diz assim, a mulher dele é que diz para ele, você está numa vida desgraçada, amaldiçoa Deus, e aí você morre e acaba com o seu sofrimento. E Deus diz para ele assim, sério mesmo? Eu recebi de Deus todo o bem até hoje, eu fiquei milionário até hoje, e agradeci a Deus por tudo, porque eu entendo que tudo vem dele. E agora, por que eu não receberia dele também o mal? Você entende que Paulo está dizendo assim, olha, a minha vida está muito difícil, não é fácil estar preso, mas eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Deus está cuidando de mim. E aí ele diz assim, lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu preciso amar a Deus cada vez mais. Enquanto mais difícil as coisas vão se tornando, mais eu devo amar a Deus. Esse é o segredo para que nós possamos entender o que é a vida de submissão à vontade de Deus. Amém? Segunda coisa, permaneça debaixo do controle de Deus. Então, a palavra grega, só para você saber, a palavra grega para manso, sabe qual que é? A palavra praus. Essa palavra ela significa aquele tipo de atitude humilde e mansa que se percebe na postura diante das ofensas, livre da malícia, livre do desejo de vingança. Esse é o sentido da palavra. Então, para a gente ter uma ideia, essa palavra aqui é a mesma palavra utilizada, sabe para quê? Para domesticar um animal selvagem. Então, a mesma palavra manso aqui no grego praus, é a mesma palavra no texto original bíblico para domesticar um animal selvagem. Olha que interessante isso. Isso aqui é para nós, né? Para que a gente possa ser domesticado. É o poder sob controle. Então, ninguém pode ser um bom líder, ninguém pode ser um bom pai, ninguém pode ser uma boa mãe, ninguém pode ser um bom marido, uma boa esposa, até mesmo um bom profissional, se primeiro não aprendeu a governar a si mesmo. Mas aquela pessoa que se entrega plenamente ao controle de Deus, essa pessoa obtém mansidão. E essa mansidão leva essa pessoa a uma vida vitoriosa e a recompensa de ter a terra por herança. Então esse é o grande desafio que se coloca diante de nós. Portanto, permaneça debaixo do controle de Deus. Um outro conselho que eu quero dar a você é, mantenha a força sob controle. O manso é aquela pessoa que tem domínio próprio. Gente, como é difícil a gente ter domínio próprio, né? Mais forte é aquele que domina o seu espírito, né? Que é o texto que eu citei no início, do que aquele que conquista uma cidade. Então, mansidão não é o mesmo que fraqueza ou passividade, não é. Então, essa bem-aventurança aqui, a gente poderia até fazer uma releitura dela mais ou menos assim, olha. Bem-aventurada aquela pessoa cujos instintos, paixões e impulsos estão sob controle. Amém? E a outra coisa, e talvez essa aqui seja, eu não sei se é a mais difícil, porque para mim tudo aqui é difícil, não é? Mas esteja disposto a sofrer o dano. Então, o manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Isso aqui não é que você não possa pleitear as suas causas na justiça. Por favor, continue fazendo isso. Senão os advogados não vão conseguir sustentar as suas famílias, né? Estou sendo bem, né, defendendo a classe aqui, tá bom? Mas é que essa pessoa não considera todos os seus legítimos direitos algo que ele tenha que reclamar. Eu acho que é isso. Sabe aquela coisa assim, poxa, você vai brigar por isso, não deixa isso barato. E você dizer assim, não, eu não vou fazer isso. Está entendendo? E aí você talvez vai ouvir, você é muito bobo de deixar isso de lado. E aí você pode dizer assim, olha, talvez eu seja mesmo, não é? Mas eu prefiro ser isso do que talvez querer conquistar mais terras. Essa pessoa ela é aquela que está disposta a abrir mão. É a pessoa que está disposta a ceder, a suportar o dano. Eu acho que talvez essa aqui seja uma das coisas mais difíceis. Porque já percebeu que quando a gente age assim, muitas vezes a gente é taxado. Eu não deixaria barato, eu não ia deixar. Se fosse comigo, mas de jeito nenhum. Eu ia partir com tudo para cima, não é? Isso aqui é uma grande batalha.
E aqui eu me coloco na frente de todos vocês. Eu já falei para vocês abertamente aqui que uma das maiores lutas da minha vida foi o meu desejo de vingança. Eu sempre fui uma pessoa muito vingativa. Não é? Eu poderia fazer parte até dos Vingadores, né? De tão vingativo que eu era. Não é? Sério, eu tinha um desejo de vingança tremendo. Então, coisas que aconteciam comigo, e não é só a vingança tipo assim, eu vou me vingar. Não, não é assim. A vingança é um prato que se come frio, não é isso? Então, eu maquinava, eu bolava antes, não é? Então, eu ia para casa, eu pensava, peraí, eu vou pegar na curva, mas não é nessa curva. É na curva certa. Então, eu maquinava o mal, eu maquinava como que isso ia acontecer, de que maneira que eu pudesse fazer, para que a pessoa sentisse mesmo, não é? Para que eu pudesse olhar nos olhos dela, e aí dar aquele sorriso sarcástico e dizer, eu venci, não é? Esse é o propósito de Deus. Muitas quedas eu tive para poder entender que isso não é o que o Evangelho de Jesus nos ensina. O Senhor nos chama para uma vida de humildade e mansidão. E que a gente possa ceder, estar disposto a abrir mão. Não importa o que o mundo diga. O que importa é o que Jesus quer que nós façamos. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo faz uma repreensão muito severa aos irmãos que estavam brigando por direito. Olha esse texto, ele diz assim, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Olha que texto de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, só de eu saber que está havendo intriga entre vocês, isso para mim já é um símbolo de derrota. Como vocês, irmãos na igreja, estão vivendo esse conflito, não é? Vocês estão numa guerra fratricida, né? Ou seja, uma destruição entre irmãos. Vocês têm o sangue de Cristo correndo na veia de vocês, e vocês estão fazendo isso. Talvez a orientação para nós aqui, sabe qual é? Não se defenda. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava sofrendo muitas, na verdade era um pastor, e ele estava conversando comigo, compartilhando as lutas dele, não é? Eu não sei se já estou no patamar de aconselhar algum pastor, né? Não sei, né? Mas ele veio conversar comigo, pedir uma orientação, e ele estava sofrendo muita pressão, muitos problemas que estavam acontecendo com ele, por pessoas que estavam sobre ele. Eu disse para ele assim, a primeira coisa que eu vou dizer para você é assim, cara, não se defenda, não se defenda. Se você está fazendo o que a palavra de Deus ensina, se você está sendo orientado por Deus, se você tem os líderes da igreja que estão ao seu favor, estão caminhando com você, se você está obedecendo o preceito bíblico, se você entende que Deus está trabalhando positivamente, não se defenda. Não faça isso. Você não precisa fazer isso. Portanto, a minha palavra para vocês aqui é a mesma. Não se defenda. Não entre na luta para defender a sua própria honra. Eu procuro nunca fazer isso. Não é ficar justificando, não precisa fazer isso. Uma pessoa mansa, ela suporta as injúrias, ela suporta as calúnias, as maledicências, e por fim, ela até mesmo recompensa o mal com o bem. É assim que a gente deve agir. O manso, ele não se inflama facilmente, por isso ele não fica revidando ali com a mesma moeda. Então, que grande desafio Jesus nos deu para viver. Eu até paro um pouco para pensar aqui, não é? Quão profundo é isso e quão difícil é. Eu quero concluir a minha meditação aqui dizendo o seguinte: não se educa uma pessoa a ser humilde ou manso. A humildade e a mansidão, elas não são matérias que a gente aprende numa aula de religião. Não é, não é? Eu me lembro que uma vez eu assisti uma palestra, e aí o tema do preletor, que é um preletor mundialmente conhecido, um pastor, né, mundialmente conhecido, e ele tinha feito um mestrado sobre humildade. Olha que interessante. Ele falou assim, que ele tinha feito um mestrado sobre humildade. Aí ele falou assim, eu sei o que vocês estão pensando. Quando eu digo que fiz um mestrado sobre humildade, automaticamente eu já não estou sendo humilde, não é? Porque faz todo sentido, né? O que ele disse. Mas, na verdade, o que ele estava querendo nos mostrar é o seguinte, é que ele foi estudar isso com maior profundidade, tudo que a Bíblia falava sobre isso, tudo que a Bíblia ensinava sobre isso,
E aí ele ficou estarrecido aonde é que a palavra de Deus nos levava, e aí ele começou a sua preleção nesse sentido. Mas, de fato, humildade não tem como ser aprendida em aulas de religião. Não tem aqui um curso que eu dou para você, olha, eu vou dar um curso aqui sobre humildade, vem aqui, vão ser 4 encontros, quando terminar esse aqui você vai, meu Deus, você vai ser a pessoa mais humilde que já se viu na Terra. Só aí já ficou arrogante, né? Você já sai arrogante lá no fim do curso. Pegou o diplominha, né? Em vez de humilde, certificamos que o arrogante, fulano de tal, né, está formado no nosso curso. Não é verdade? Então não se aprende assim. Não se trata então de uma exigência. Mas isso aqui, sabe o que é, gente? É uma perspectiva cristã. Esse é o desafio que é colocado por Jesus diante de nós agora. Humildes e mansos. Só assim nós poderemos herdar a terra. O que é que você está querendo conquistar? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Jesus nos chama, Jesus nos convida e mais do que isso, Jesus nos desafia para uma vida de humildade. E aí, quando tudo acabar, vai ser uma vida de humildade e mansidão, que vai fazer com que nós herdemos a terra. Isso aqui não sou eu quem diz, é uma promessa revelada. Olha que interessante, quando todas as coisas terminarem, quando o Senhor Jesus nos encontrar, onde é que as coisas terminam? E é com esse texto que eu quero terminar. Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, observe, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus está estendendo a sua terra. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém?